Sejam muito bem-vindos ao meu canal Career Fluent. Eu me chamo Letícia e hoje eu vou propor um tema diferente, né? Normalmente, nesses vídeos que eu tenho gravado, eu falo muito sobre carreira, sobre o ambiente corporativo e tópicos que são super recorrentes, né? Especialmente quando você trabalha no mundo corporativo na América do Norte, enfim, coisas como pedir férias e tudo mais. Só que uma coisa que eu reparei, que eu acho que é importante, talvez fazer uma pausa nesses tópicos mais corporativos e conversar um pouco sobre pronúncia. Apesar do foco desse canal não ser gramática, pronúncia, o inglês, né, de que você aprende mesmo, que você, quando você vai numa escola de inglês, por exemplo, né, eu imagino que seja isso que eles ensinam. Eu nunca fui para uma escola de inglês. Então, mas eu imagino que seja esse a forma, né? Que isso seja um dos conteúdos que eles ensinam. Seja a pronúncia de palavras. E por que eu acho importante a gente conversar sobre isso hoje? Eu trabalho com gente do mundo inteiro. E gente cuja língua nativa é o inglês e o contrário, né? Por exemplo, minha língua nativa não é o inglês. E eu já passei por situações onde eu tentei falar algo, certo? Em inglês, e por conta de pronúncia incorreta, eu passei a mensagem errada. E o mesmo acontece em português. Pensa, alguma pessoa de fora aprende a falar português, se muda para o Brasil e numa reunião de trabalho, sem querer quer falar uma palavra e pronuncia errado, gera uma confusão. Algumas pessoas até dão risada, enfim. O mesmo acontece em inglês. E eu já passei por isso, e eu acho que talvez valha a pena fazer uma pausa nos conteúdos de 100% corporativo, assuntos corporativos, para a gente conversar mais sobre pronúncia. Porque no final das contas, não é o sotaque, mas sim a pronúncia que importa. Então, se você tem um sotaque brasileiro, mexicano, não importa, francês, ou até mesmo um sotaque australiano, certo? Que é diferente do americano, do sul-americano, por exemplo, é diferente do norte do americano, enfim. Mas se você pronunciar corretamente, todo mundo vai entender, você tem a comunicação clara e efetiva. Do contrário, há problemas, certo? E a gente não quer problemas. Então, aqui eu fiz um top 20 palavras, top 20 words, e nesse primeiro parte do vídeo eu vou fazer só as primeiras 10 palavras, e no próximo vídeo eu vou gravar um outro vídeo com as outras 10 palavras. Então, fiz um ranking aqui do que eu acho que são as 10 mais um mix as 10 mais chatinhas para um brasileiro, as 10 mais que eu imagino que tem uma probabilidade maior de você ter que falar com frequência no ambiente de trabalho, que eu vejo se repetir muito, e eu vejo sendo repetido muito incorretamente, não só por brasileiros, mas por outras nacionalidades, e tudo bem e normal, porque são sons que só existem ali no inglês. Então é normal, é natural que a gente não tenha saiba, entenda muito bem a diferença. Eu vou ser bem sincera, demorei um tempo para absorver e entender, e eu acho que eu peguei um jeito. O jeito que eu vou explicar aqui é o jeito que funcionou para mim, pode ser que não funcione para vocês, espero que sim, mas indo já direto aqui no ranking. Número 1, essa é muito chata, porque você tem, por exemplo, a primeira palavra que significa ano e a segunda palavra significa orelha, certo? Então, a primeira palavra, quando você for falar, você vai falar quase como se fosse o nosso nhoque. Quando a gente fala nhoque, a gente no meio que começa com ni, não vem, né? Esse som, nhoque. Então, essa é o que você vai falar com a primeira palavra aqui em verde. Ear. Ela vai vir mais de dentro. Ear. Ele tem esse som. Eu não vou escrever as fonéticas das palavras aqui, sabe? Porque eu acho que isso no final nunca me ajudou. Eu nunca consegui entender muito bem. O que serve para mim é entender que ano é year, me lembra nhoque. E a segunda aqui em vermelho, que é a orelha, a gente vai falar, sabe o nosso ir? Eu gostaria de ir a Paris, por exemplo. Eu gostaria de ir a qualquer lugar. É esse. Então, na verdade, a palavra orelha em inglês é exatamente o nosso ir. A palavra ir, o verbo, né? Ir em português. Veja que a gente não fala near. Eu gostaria de ir a Paris. Não, você não fala isso, né? Mas você fala nhoque, você, né? Então essa seria a primeira diferença. E aí quando você estiver numa frase, não tem problema algum, eu preciso estressar isso muito. Eu, por exemplo, eu falo muito rápido em português. Eu tinha essa mania de achar que eu tinha que falar muito rápido em inglês também.
Então, não é o caso. Na verdade, quando você estiver falando inglês, né, no qualquer outro idioma que você estiver aprendendo, é melhor que você fale pausadamente, mas que você não, talvez, pelo menos no começo, até você pegar o jeito, do que falar tudo errado e acabar numa frase falando que você quer falar o ano de 2000 e você fala a orelha de 2000. Então, por exemplo, se você quiser falar, né, o ano 2000, você vai falar 2000, redondo, 2000. Então você vai falar the year of 2000 ou the 2000 years, né, os anos 2000, falando da década. E se você for falar a parte do corpo, orelha, você vai falar the body part, a parte do corpo, ear. E aí é o ear normal. Fica praticando isso, ouvindo, pondo em slow, algumas pessoas falando essas duas palavras que com o tempo vai entrar. Mas eu associei que o ano é o nhoque e a orelha é o nosso ear. A segunda palavra que eu acho que a gente fala, eu falo pelo menos muito, é each, que é a primeira, que significa cada. Então aí vai ser o nosso i mesmo, a vogal i, each, e it. It. E aí aqui vem outra coisa que é muito chata em inglês. Porque a gente não tem esse som oficial, real oficial no português. Claro que algumas se sai porque saiu o som da nossa boca, porque a gente é muito criativo. Mas oficialmente falando, as vogais, né, que a gente tem é A, E, I, O, U. A gente não tem nenhuma vogal que tenha o som de I. A gente não tem isso. Que é mais ou menos o som do I para eles. A vogal I para americano, no inglês, na verdade, ela soa como it. É uma coisa que sai da garganta. Ela não sai no I assim. Ela sai Então você vai falar a primeira. Quando você tem E. Opa, vamos voltar. Quando você tem as vogais E e A em inglês, você vai formar o som da nossa vogal I. E quando você tem a vogal I em inglês, você vai falar esse it. It's it. Você vai falar isso. Então, a primeira é each. Então, por exemplo, se eu quiser falar cada pessoa, você vai falar each person, cada pessoa. E se você quiser falar que você tem uma coceira, que é o que significa itch, você vai falar I have, por exemplo, I have this itch. Eu tenho essa coceira. Né? Então, veja bem, uma diferença muito grande. Numa reunião, se você quiser falar cada quarter, você vai falar each quarter. Já pensou se você falar each quarter? Não é uma questão de sotaque, é uma questão de pronúncia. A terceira é a palavra... essa aqui é muito chata também. Então, a gente tem... Muito provável que você vai falar look em inglês. Veja bem, olha. Então, look. Não só look. Às vezes você vai ter que falar look at, look into, look up, look above. Enfim. Mas a palavra look, de olhar, vai estar lá. E aí, os dois Os aqui, eles não vão formar a nossa vogal U. Então, você nunca vai falar look. Você não vai falar look. Você vai falar look. Então, é um pouquinho mais aberto. Look. E aí, não confunda com lock, que é a fechadura, e nem com luck, né? Que é de sorte. Então, look, lock, look, né? Aí tem esse som diferente. E esse aqui é look. Aí esse vai ser o nosso som do U, tá? Então, lembra disso. Esse aqui é quase como se fosse um A com uma interrogação, look. Esse aqui é o nosso O, como se fosse o nosso O tradicional, lock, certo? Talvez com um acento, talvez, agudo. Esse aqui é um que a gente vai ser muito difícil pra gente, então pratica muito look. Look. Veja como ele nasce, o som look. E esse aqui é o look, enfim. O normal. O 4, quarta posição. Esse aqui eu falo bastante também, que é o bit. De novo, o I, a vogal I em inglês, não é o nosso I, do A, E, I, O, U, não é. Ela vai ter esse som de it. Bit. Bit. Lembra disso, que é um som um pouquinho mais, né? E aí, quando você tem o E dobrado, duas vezes o E, ou de novo E e A, como você tinha aqui em it, aí vai ser o nosso I. Então, por exemplo, aqui é beterraba e batida, né? Então, eles têm o mesmo som. Então, você vai falar beat. Aqui vai ser o nosso I, beat. E aqui vai ser bit. Então, por exemplo, no trabalho, às vezes você quer falar a little bit. Um pouquinho. Já pensou se você fala a little bit? Você tá falando o quê? Uma beterrabinha ou uma batidinha? A little bit, né? Então não pode nunca ser no trabalho. Se você quiser falar a little bit, só um pouquinho, é bit e nunca beat.
Quinta posição. Esse aqui é muito tranquilo, eu acho que, na verdade, ele não é tão complexo, mas algumas vezes eu vejo pessoas cometendo, eu mesmo também já cometi esse erro, que é falar movie. Então, por exemplo, eu fui no cinema, movie, certo? I went to the movies. Então, tem um I aqui para você pronunciar, movies, né? A junção do I e o E vai ficar o movies, se fosse no plural. E movimento, que é move, né? Ou mudança, move, move. Então, esse só prestar atenção na diferença. Movie e move. Aí, em sexta posição, na sexta posição, aí a gente tem um também que é um pouquinho chato, que é... Aí aqui, na verdade, se você olhar a terceira posição, que tinha look, então você vai entender que é pull, né? Então, você tem pull e você tem pull. Esse aqui é puxar, certo? Pull. Vamos puxar, pull. Então, você vai falar com esse som tipo look, pull. E esse aqui é piscina ou um conjunto de coisas. A pool of things. Pool. Aí aqui você vai falar o som do U, certo? Onde é verde. E aqui você vai falar um pool. Por exemplo, pull request. Você não vai falar pull request com som de U. Você vai falar pull request. Mas com cuidado para não falar Paul, que é a pessoa, né? Paul. Um nome de pessoa. Na sétima posição, a gente tem leave. Esse aqui acontece muito. Esse aqui eu vejo acontecer todo dia. Todo dia. Então, às vezes você quer falar I'm leaving, eu estou saindo. Então, lembra, E e A é som de I do Brasil. Som da vogal A é I. Então, você vai falar leave, certo? I am leaving, ok. Agora, se você quer falar, eu moro em Toronto, então você vai falar I live in Toronto. Então, você vai falar live, que é a mesma coisa, o mesmo princípio do it, live, bit. Tá vendo? Sempre esse sonzinho, esse I sons, como eu gosto de falar. Então, I live em São Paulo. I am leaving my house. Então, lembra disso. Oitava posição. Esse aqui é um clássico. Eu cometi esse erro diversas vezes, em situações totalmente inapropriadas. Eu queria falar que eu estava indo à praia. Então, eu queria falar that I was going to the beach, certo? E eu falei bitch, que significa, que é uma ofensa, né? Normalmente as mulheres, enfim. Então aqui, na verdade essa palavra significa cadela, então você tem o dog e você tem o bitch, certo? Mas assim como no português, as pessoas se apropriaram dessa palavra para ofender especialmente mulheres. Mas aqui, ó, bitch, it, veja, live, it, bitch. E aí, se você quiser falar que você foi à praia, é beach, porque tudo é leave, beach. Esse é o nosso I, tá bom? Eat. Lembra sempre disso. EA, tá fácil. Então, posição 9, já tá, a resposta já tá dada. Sentar, certo? Então, você tem onde você senta, o assento. Então, você vai falar seat, certo? E esse aqui é sit. Sit. Sit down é o verbo. Então, eu quero falar, por exemplo, o meu cachorro, eu falo para ele sit down. Sit. Live. Sempre esse tom it. E aqui é seat. O assento. My seat is number, sei lá, 10. Certo? A gente tem o último, que é o verbo comer, e a palavra it. Nesse caso aqui, então lembra do filme do palhaço? O palhaço It. Então você vai falar, por exemplo, It is something, blá blá blá. É algo, né? Então essa coluna aqui, it, que significa coisa, né? Que é o pronome em inglês que a gente usa para coisas, enfim, objetos. Você vai falar it. E comer, que é o verbo que se escreve, né? E-A-T, você vai falar eat. Então, por exemplo, várias vezes eu vejo no trabalho, e eu também já cometi esse erro, mas várias vezes eu vejo as pessoas falando, querendo falar que comeram algo ou que vão comer algo, certo? E aí acaba confundindo a pronúncia dos dois, e isso gera um pouco de confusão. Eu já fiz isso, de novo, várias vezes, certo? Então, só tomar cuidado para quando você for falar, por exemplo, Uber Eats, né? Então, você vai falar eat. Agora, quando você quiser falar lá, por exemplo, do palhaço, ou quiser usar o pronome mesmo, it is, então lembra que é it. Sit. Então lembra disso. Live. It. Seat. Eat. Então, sempre fazer essa distinção. Bom, gente, por hoje é só. Eu fiz uma lista com outras 10 palavras, que eu também acho muito importante a gente saber diferenciar a pronunciação, né, em inglês. Mas fica para o próximo vídeo, tá bom?
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, só escrevam algo nos comentários que eu respondo. E é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o fim e até a próxima parte 2. Muito obrigada. Tchau, tchau.